A paz do Senhor, amados. Eu venho aqui, para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração de todos. Eu senti nessa noite de ler uma palavra que está no livro de Daniel, no capítulo 6 e o versículo 10, a qual diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Também quero ler no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente serves, que ele te livre. Também vamos ler o versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E para fechar, vamos ler o 26, 27 e o 28, que diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, irmãos, é uma palavra muito conhecida a respeito de Daniel na cova dos leões. Se nós comentarmos, até com uma criança, no nosso meio evangélico, ela conhece essa palavra. Ela sabe de Daniel na cova dos leões. Mas o que Deus traz ao meu coração nessa noite é a respeito de oração. Tudo que ficou na Bíblia é para nosso exemplo. Nós vemos que todas as passagens nós conseguimos tirar um exemplo para a nossa vida, pois a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa bússola, é o nosso manual de vida na presença de Deus. E essa passagem, então, vem falar a respeito de Daniel. Nós vemos Daniel, um jovem fiel, sincero, um jovem que buscava Deus, que orava ao seu Deus. E nós vemos que quando ele ali orava, aquelas pessoas ao seu redor se incomodaram com isso. E conforme Daniel orava, ele se destacava. Ele era mais abençoado do que qualquer outro ali. Por quê? Porque ele orava. A oração na nossa vida faz a diferença. A oração na vida do crente faz a diferença. E isso fazia diferença na vida de Daniel. Tanto é que perturbou tanto aquele povo que eles começaram a procurar uma ocasião contra Daniel. E o duro é que eles não acharam. Eles procuraram, mas não acharam. Olha só o que eles foram achar. Eles foram achar a única coisa na vida de Daniel que ele orava. E o que eles fizeram? Eles armaram algo ali para destruir a vida de Daniel. Eles começaram ali a fazer um plano para destruir a vida dele. E ali eles começaram a meditar e eles conseguiram a fazer ali um decreto que no espaço de 30 dias ninguém poderia buscar a nenhum Deus, somente ao rei ali. E Daniel ficou sabendo disso. E olha só, agora a gente tira um exemplo muito grande aqui. Nós vemos ali que quando Daniel ficou sabendo disso, você acha que ele parou de orar? Você acha que diante daquela lei que saiu ali, ele se estremeceu? Ele ficou com medo? Porque se fosse hoje, eu não sei como ia ser a vida de muitos crentes.
Porque às vezes até sem uma lei dessa, onde fala ali espaço de 30 dias, muitas pessoas não querem mais orar. Não precisa nem ter uma lei dessa para que as pessoas parem de orar, parem de buscar a Deus. Mas Daniel não. Daniel deixou exemplo. Quando ele soube disso, nós lemos aqui na palavra que aí ele entrou no seu quarto e ali ele se colocava de joelho 3 vezes ao dia. Ele buscava Deus 3 vezes ao dia. Olha só. Eu e você muitas vezes, diante das dificuldades, em vez de nós dobrar o nosso joelho e buscar Deus, nós paramos. Eu não sei como está a sua vida neste momento, mas eu quero te dizer uma coisa. Lembra como você era antes, quando você aceitou a Jesus? Você buscava Deus, você orava, não tinha dificuldade, não tinha barreira, não tinha nada para você colocar o seu joelho no chão e buscar a Deus. E hoje, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Será que diante dessa dificuldade que você está passando, você não quer mais buscar Deus? Mas Daniel deu um exemplo para nós. Diante daquela dificuldade, aí é que ele buscava. A nossa vitória está no nosso joelho, na nossa oração. O Senhor nos convida nessa noite para que nós possamos se colocar diante da presença dEle. Ali Daniel, então, ele orava. Ele não desistiu da oração. Aí é que ele orava, porque ele sabia que a vitória estava na oração. E ali então a palavra fala assim que quando eles viram Daniel orando, era tudo que eles queriam. Agora nós destruímos a vida de Daniel. Agora ele vai para a cova. Acabou a vida de Daniel. Agora nós somos vencedores. Daniel é derrotado. E ali eles levaram direto para o rei. E quando eles falaram para o rei ficou triste, porque ele gostava de Daniel. Ele não sabia que era uma armação para Daniel. Mas olha só, ali eles levaram Daniel para a cova. Quando Daniel entrou naquela cova, ali eles ficaram tudo assistindo, né? A derrota de Daniel. Assim eles pensavam. Agora nós acabamos com a vida dele. Nunca mais ele vai orar, nunca mais ele vai se destacar, nunca mais ele vai prosperar, nunca mais ele vai ser uma bênção de Deus. Mas aí é que eles se enganaram. Porque quando ele entrou naquela cova, a palavra diz assim que Deus fechou a boca dos leões. Eu venho falar para você da parte de Deus. Você está nessa dificuldade, você está nessa situação. Não é para você parar de orar agora. Agora que é para você buscar, porque a tua vitória está bem pertinho. Não se preocupe com o leão. O leão, Deus vai fechar a boca dele. Se preocupe, aleluia, Jesus, em agradar a Deus, em buscar a Deus, a fazer o que Deus quer. Porque quando você fizer isso vai chegar diante de Deus e Deus vai mandar os seus anjos fechar a boca do leão e te dar a vitória. Aleluia, Jesus. Quando você fizer isso, não desistir de orar. Quando você fizer isso, não desistir de buscar a Deus, aí você vai ver as mãos de Deus. Não seja covarde, porque muitos estão voltando atrás quando chegam diante de uma dificuldade. Daniel, ele deu o exemplo. No meio da dificuldade, ele orou. No meio da dificuldade, ele foi sim para a cova do leão. Por quê? Porque Deus queria mostrar a glória dele lá dentro da cova dos leões. Às vezes você pergunta assim, mas por que eu tenho que passar por dificuldade? Por que eu tenho que passar por momentos difíceis? Porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, na minha vida, neste momento difícil. Assim Deus estava fazendo na vida de Daniel. Daniel, ele estava ali dentro daquela cova, mas a boca do leão estava fechada. Agora eu quero convidar você para pensar como estavam aqueles inimigos de Daniel pro lado de fora. Quando o rei chegou lá e falou assim, Daniel, por um acaso tu estás vivo? E quando Daniel respondeu, pensa o coração daquele povo ali fora. O que aconteceu? O rei mandou tirar Daniel para fora e ali ele mandou lançar todos os seus inimigos naquela cova.
A palavra diz assim que quando eles foram ali entrando naquela cova, os leões esmigalharam todos os seus ossos, desde os homens, mulheres, crianças, não passou nenhum ali batido. Mas ali o rei mandou fazer ainda um decreto que todos ali servissem ao Deus de Daniel. Então, quando Daniel recebeu a bênção dele, não foi só para ele, foi para toda aquela nação. Quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por provação, Deus nos abençoa no final da luta, Deus nos dá vitória, não só a nós, mas a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A bênção não é só para nós. A palavra diz assim que no final ainda, Daniel, ele prosperou mais que antes. E se Daniel tivesse parado de orar? Como seria o final dessa história? Mas Daniel não parou, ele perseverou. Então eu convido a você, meu amado, a você, minha amada, que está passando dificuldade, que você continue orando, conversando com Deus, passando pela cova, que Deus vai fechar a boca do leão. Aleluia! Quero dizer para você que neste momento está ouvindo essa palavra, que vem direto de Deus ao teu coração, que você vai passar pela prova, vai passar pela cova, mas Deus vai fechar a boca do leão e você vai sair vitorioso do outro lado. Você vai contar a tua vitória, a tua bênção, você vai ser uma pessoa abençoada. Quando você sair do outro lado, você vai sair com caráter cristão, você vai sair diferente, com um olhar, com visão nova diante de Deus. Eu quero dizer para você, continue firme, continue nessa caminhada, não desista, não volte atrás, não pare de orar jamais. A tua vitória está na oração. Amém, amado? Fica com Deus, um beijo no teu coração. Até a próxima.